Olá, Júlio. Olá. Está em êxtase. Eu percebo que está em êxtase. Não. Como é que isto é a minha voz de espreguiçadeira. Muito bem. Ó, Júlio, Atenção, não estou na praia. Hein? não, Eu sou um tipo coerente. até porque é difícil apanhá-lo na praia. Exatamente. Não é? Sobretudo com esse relaxe, não é? Pois. Sim, pois é. Quando estou na praia tenho tendência para ficar tenso, isso é verdade. Tenso e imagino-o a passear, não? Não imagino parado na areia quente. Normalmente, primeiro devoro os jornais todos, porque na praia, bem, um tipo pode levar lá, como é que se chama? O tablete, o chiclete, ou lá o que é. Pronto. mas também levo o jornalzinho dos clássicos, não é? E depois, como dizia um cliente meu, e eu desatei-me a rir, e pedi-lhe desculpa e disse, olha, eu estou-me a rir porque sinto exatamente a mesma coisa. Que era um cliente meu que uma vez dizia, e depois eu leio os jornais todos, olho para o relógio e disse, não pode ser, ainda são 11h30 da manhã. Isso é a hora perfeita para sair da praia, Nem mais, diga-se. então, ir para a esplanada. Pronto. Claro. Ah, Hoje conta-nos falamos coisas. da felicidade, esse sentimento e Essa utopia. essa utopia, essa palavra tão nem sei o que dizer, inalcançável, Como diz temporária. É uma palavra temporária a felicidade, não é? Como diz o Otávio Cunha. E depois eu pergunto aos pais, e então o que é que gostariam que o menino fosse quando crescer? E eles dizem, não, isso é com ele, nós só queremos que ele seja feliz. E eu pergunto, só? Porque é verdade. A trabalhar que isso vai dar, não é? Pois é, trabalhar que vai dar. Sei como a felicidade lhe causa assim uma certa... A ideia de felicidade lhe causa uma certa urticária. Porque, não por ser um estado temporário, não é? Nós nunca somos... tenho toda a inveja pelas pessoas que se possam gabar disso, não é? E eu continuo a dizer aquilo que sempre disse, que é, eu acredito em momentos felizes e não num estado beatífico permanente. Quem o tiver, que o guarde bem. Já agora, olhando... Quem a tiver, quem o é o momento, portanto, é a primeira asneira do programa, não será a última. Será que nos lembramos mais dos momentos felizes ou dos outros? Isso depende muito da personalidade. É? Não é? Pois, imagino Isso que sim. depende muito da personalidade. Como compreenda, alguns de nós têm... Aliás, até há uma imagem clássica, e eu na minha preguiça é essa que vou utilizar. Alguns de nós veem o copo meio cheio, outros veem o copo meio vazio. Pronto. E, portanto, também somos muito assim. Embora, como é evidente, a maneira como decorreu o nosso trajeto de vida nos possa influenciar. Não é? Sim. Júlio, hoje vamos falar de um estudo que diz que... Um estudo de investigadores suíços que diz que também pode haver stress nas emoções positivas. Momentos de grande felicidade ou de alegria podem causar uma condição cardíaca conhecida como Takotsubo cardiomiopatia. Isto, aliás, é uma condição cardíaca que costuma dar nas pessoas que fazem sudoku. Com este nome, Takotsubo. com este nome foi sim. que eu tive medo. Sim. Ou então que comem sushi. Também. São as hipóteses que me surgem. Eu queria 2 de Takotsubo. Exatamente. Bom, que efeito é este? Que condição cardíaca é esta? Provoca uma alteração temporária do ventrículo, da forma do ventrículo esquerdo, não é? E acaba por provocar dores no peito e falta de ar. Pronto. Eu aí não vou dar mais um show da minha ignorância. Agora, o que estamos a falar basicamente é de psicossomática e de manifestações de ansiedade. Porque é isso que está em causa. Porque acontece na maioria dos casos com situações de impacto até negativo, não é? Mas também pode acontecer em situações... Nem mais. Mas isto não é uma novidade, sabe? Mas é muito bom que depois tenha o peso da ciência. Mas é assim. Se pensarmos um bocadinho... Em primeiro lugar, de vez em quando, nós ouvimos histórias de aquela pessoa que ganhou a lotaria e caiu redonda. Verdade, sim. Pronto. E de repente ela ganhou e quem recebe são os herdeiros. E nós pensamos assim, isto é inacreditável de azar, não é? Então acontece-lhe uma coisa tão boa e a pessoa cai redonda. Por exemplo, olhe, falemos do desporto oficial. Há pessoas que no campo de futebol caem redondas quando a sua equipa marca um golo. Sim.
Portanto, não é um afeto desagradável, é um afeto agradável. E a mim sempre me espantou muito o espanto de algumas pessoas perante este tipo de episódios. Porque, vamos ver, o nosso sistema nervoso autónomo não tem capacidade de discernir se aquele impacto brutal é agradável psicologicamente ou desagradável. O que ele, entre aspas, isto é uma visão antropomórfica, o que ele sente é que houve uma estimulação muito maior do que é habitual. Manda a verdade dizer que, mas se isto não estiver correto, algum dos nossos ouvintes me corrigirá, porque em geral tem essa gentileza, que normalmente isto acontece a pessoas que têm algum tipo de fator predisponente, em que a bomba não está em muito boa forma. Mas se o estímulo é muito violento, tanto faz ser agradável como não ser, vai levar aos limites, sei lá, a tensão arterial, a capacidade daquele coração, etc. E, portanto, um estímulo agradável, mas muito violento, tem todas as condições para também ser perigoso para a pessoa. Portanto, estamos a falar de algo físico, não é? Sim, sim. Porque nós, na verdade, aguentamos bem com a felicidade. Ou nem todos aguentamos com essa... Tem toda a razão. Agora estamos a falar de questões psicológicas. Claro. Não é? Pois nem todos aguentamos bem, porque, por exemplo, há pessoas que, quando as coisas correm bem, imediatamente a reação que têm é: isto vai dar para torto. Não pode durar. O Júlio já não é assim? Olha que bela questão. Eu acho que já não é tanto. Era o que eu ia dizer. Isto pode ser wishful thinking, não é? Não. Mas eu acho que tenho hoje uma capacidade bem maior de viver o momento do que tinha há 10, 15, 20 anos atrás. Isto pode nem sequer ser elogioso para mim, porque há pessoas que podem ouvir e dizer assim: o quê? Viver para o momento? Não é bem isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer autorizar-me o prazer, seja ele qual for, desde a leitura, à música, o que quiser, sem estar a pensar: pois está bem, mas daqui a meia hora eu tenho que ir a correr fazer isto, ou depois da manhã tenho aquela obrigação que é sinistra e, portanto, estou em contagem decrescente, percebe? E isso eu acho que tem a ver com o envelhecimento, com nós pensarmos assim: está bem, mas esta meia hora está a ser muito boa e, portanto, vou usufruir dela e não a vou estragar com aquilo que nós chamamos a incubação da ansiedade por qualquer coisa que me espera, percebe? Sim. São coisas completamente diversas. Aliás, no artigo, lá, esta cardiomiopatia, eles dizem que 1 em cada 20 casos têm a ver com momentos de grande alegria. Dão exemplos. Um reencontro emocional ao fim de 50 anos, uma festa de aniversário, o casamento de um filho, e agora veja este que é de uma ironia atroz. E até o resultado de um ataque comprovando a inexistência de uma doença grave. Sim, o facto de não ter nada É provoca... ironia, não é? Uma Sim, pessoa vai cheia de medo e, eventualmente, com sintomatologia que leva a pensar que possa haver uma doença grave, e alguém abre um sorriso de orelha a orelha e diz: está limpo. E a pessoa cai redonda. Ou tem estes sintomas. Também eu estou a ser peço desculpa, estou a induzir as pessoas em erro. O que eles dizem aqui é que se trata de uma alteração temporária. Eu agora estava a dizer, mas há pessoas que podem morrer independentemente do que aqui. Mas aqui não se fala disso. Fala-se de uma alteração temporária por dores no peito, falta de ar. E, como é evidente, esta pessoa pensa que está a ter um infarto de miocárdio. É limpinho. São notícias quase maiores que a vida, não é? É. Ora bem, e portanto, podemos nós, na realidade, separar o psicológico do físico? Não. É por isso que em antropologia médica os autores estão sempre com uma reivindicação adicional, e primeiro falou-se
de doenças psicossomáticas e imediatamente houve gente a protestar e a dizer alto e para o bar. Não, não. É abordagem psicossomática, porque se estamos a falar de doenças psicossomáticas, estamos a sugerir que há outras que não são psicossomáticas. E todas as doenças têm um fator físico, biológico, têm fatores biológicos, e têm fatores psicológicos também. E é verdade. É assim que as coisas se passam. Não é? Mas, diga. Não, eu ia dizer que, neste caso, confesso, interessa-me mais a via da felicidade psicológica, de não aguentar a felicidade, não por nenhum motivo físico, mas psicológico. Sabe o que é que isso é próximo? Antes que eu me esqueça. Diga. Daquilo que Freud escreveu com a nevrose d'échec, que é aquelas pessoas que quando chegam ao topo, nomeadamente profissional, fazem crises de ansiedade porque é a sensação de que não posso ir para cima e em qualquer altura posso vir para baixo. Sim. Percebe? Sim. Com a felicidade é um pouco a mesma coisa. Como é que o povo diz? Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Não, é mal que nunca acabe. É qualquer coisa assim, não é? O que é verdade. Não é? Mas nós estamos, em geral, lá está, sobretudo os pessimistas, estamos em geral mais predispostos para pensar sebo, tudo se junta. Atrás de uma coisa má vem outra coisa má e tal e tal e tal e tal. Olha, eu, por exemplo, num destes fins de semana consegui ver o meu carro avariar-se, ver o meu telemóvel falecer e, portanto, eu já estava naquela, quer dizer, pronto, agora, quer dizer, resto eu, esperemos que seja só partir uma perna, não é? Mas parece autenticamente... Aconteceu tudo no mesmo fim de semana? Tudo, em 24 horas. Em 24 horas, Inês. Olha, até lhe vou dizer uma coisa. Eu saí do Porto Canal, do meu comentário habitual, às sextas-feiras, e eu sabia que tinha um problema na minha janela ao pé do condutor, lá com o motor que faz aquilo subir e descer e não sei o quê. Pronto. E sentei-me ao volante e nessa altura tocou o telemóvel de um colega meu com quem eu tinha que falar e tínhamos estado desencontrados o dia inteiro. E eu atendi. E eu atender, liguei o carro. Não para ir a falar em andamento, mas liguei o carro. E quando liguei o carro, percebi que tinha dobrado o espelho retrovisor para evitar, às vezes, aqueles rapazes otimistas que passam e levam tudo à frente. Não é? E que também têm por hábito nunca deixar o número de telefone. Não é? Pronto. E quando vi que o espelho estava dobrado, e porque estava a falar ao telefone, distraí-me. O que é que eu fiz? Abri a janela e endireitei o espelho. E deu-se o desastre. A janela não subiu. E, portanto, o seu amigo passou um fim de semana a andar com a janela aberta, de gorro, gabardina, perante o olhar preocupado dos portuenses que diziam, vai ali um louco. Isso era o primeiro grupo. O segundo grupo era, vai ali o Júlio Machado Vaz, que enlouqueceu de vez. Num universo um pouco de Charles Dickens, não é? Exatamente, com um frio de rachar, não é? Comigo a pensar, isto é segunda-feira, uma pneumonia quádrupla ou qualquer coisa, pronto. Isso já devia chegar e sobrar, não é? Pronto. No dia seguinte, o meu telemóvel começou a ter estertores, ligava-se e desligava-se, e de repente deu o último suspiro. Não teve um Takotsubo cardiómetro. Exatamente. Não consigo dizer. Foi à vida, mas sabe o que tem piada? Não, ele não aguentou alguma notícia demasiado boa, foi isso. Se calhar, mas sabe o que tem piada? Eu já lhe contei que há muitos anos, numa conferência, um padre me disse a sorrir quando eu confirmei que tinha andado num colégio de padres, no meu querido João de Deus, que ele disse-me a sorrir, pois eu logo vi, o seu professor é um católico que não acredita em Deus. Que é uma frase magnífica. O que ele estava a dizer era que a maneira de eu estruturar o meu pensamento era, e eu estou de acordo, muito judaico-cristã. Acontece simplesmente que eu não tenho fé. Mas isso não significa que a maneira, digamos assim, de estruturar o pensamento não tenha uma enorme influência.
E então, para ver como essas coisas se mantêm dentro de nós, eu desatei-me a rir. Isto não foi para um tipo, ainda por cima, que é um bocado paranoico como eu, que acho que a má sorte anda-me a perseguir e mais isto, mais aquilo e mais aquilo outro. Isto foi dose de cavalo. E não é que o Benfica ganhe em Alvalade. E a minha estrutura judaico-cristã, e por isso eu me desatei a rir e disse, cá está. É o preço. Foi a sua compensação ou foi o preço? Pois, exatamente. Claro. É curiosíssimo, percebe? Porque eu lembro-me de o jogo chegar ao fim e eu pensar, é evidente, tinha que me acontecer qualquer coisa má para me acontecer esta coisa boa. Várias, não é? Foi um preço altíssimo. Nem mais. Ora, isto é claramente uma estruturação judaico-cristã, que é preciso sofrer para que as coisas corram bem noutras áreas. Júlio, vai pensar seriamente no próximo jogo importante se quer realmente que o Benfica ganhe. Querida, eu Está disposto? Eu estou a pensar a mesma coisa ao contrário, que é assim. Se o Benfica calha de ganhar o tricampeonato, o que é que me irá acontecer? Meu Deus. Não é? Carro avariado, telemóvel a morrer, ganhar o campeonato, o preço pode ser altíssimo. Pois pode. Enfim, adiante. Ora bem, nós estamos a falar de felicidade. E eu tenho aqui uma frase muito bonita e difícil. Mais difícil do que as pessoas às vezes pensam. O velho Bernanos, o Jorge Bernanos, disse: a felicidade é saber encontrar a alegria na alegria dos outros. Esse é o segredo. Porque é que eu disse que é mais difícil do que nós pensamos? Isso implica quase abdicar, não é? Da nossa, para encontrar a felicidade na dos outros. Significa que nós nos alegramos pela alegria dos outros, mesmo quando ela é só dos outros. Não nos influencia, percebe? Ora, isto parece uma evidência, uma lapaliçada, nomeadamente se os outros forem nossos amigos. No concreto, não é assim tão evidente. Porque se os outros começam a ficar demasiado alegres e nós não temos razões para também estar, de vez em quando surge um pequeno ressentimento. Quando não, uma pequena inveja, digamos assim. E, portanto, esta capacidade de nos entregarmos, digamos assim, à alegria dos outros, como se ela fosse nossa também, é algo de muito bonito. Porque o que é habitual acaba por ser ouvir qualquer coisa do género: eu estou muito feliz por ti, mas tenho pena que não me aconteça o mesmo a mim. Não é? Pois é. Agora, nós, porque estamos a falar de psicossomática, eu fui bisbilhotar e encontrei uma frase deliciosa da Sra. Dona Agostina, que é assim, sobre a cólera. E ela diz: a cólera liberta o coração para razões que prolongam o desejo de viver. Quem não se encoleriza acaba por pedir socorro por meio de doenças, obsessões e livros de viagens. É muito belo. Repare, o que ela está a dizer é: quem não se encoleriza, mas eu agora podia dizer, quem não drena os seus afetos de outra maneira qualquer, mas a cólera é um bom exemplo, ou seja, quem não se zanga, quem não exprime a sua agressividade de alguma forma. Eu acho que já lhe contei que um dos meus professores costumava perguntar aos deprimidos: olha, desculpe, com quem é que está muito zangado? Porque interpretava a depressão como a irritação voltada contra nós quando não conseguimos voltá-la contra a pessoa com quem verdadeiramente estamos irritados. Não é? Mas ela dizer, portanto, quem não exprime o afeto acaba por pedir socorro, é lindíssimo, porque é um sinal de alarme, através do corpo, por meio de doenças. Qualquer médico sorrirá e acenará com a cabeça dizendo: estou de acordo. Ou seja, vai somatizar. Se psicologicamente não reconhece aquele afeto e se não o consegue exprimir, o corpo fala em vez da cabeça. Pronto. Como sabem,
Quando eu digo cabeça, estou a falar na questão do cérebro, não é? E das questões psicológicas. E é por isso que há determinadas doenças que parecem ter um prazer verdadeiramente satânico de irritar não só o doente como o médico. Porque andam a fugir à frente do médico. O médico dá medicamento para aquele sintoma desaparece e aparece o outro. E mais isto, mais aquilo. É sempre um sinal, esse saltitar de sintomas é sempre um sinal de privilégio importantíssimo para nós pensarmos, eu se calhar não escutei ainda como devia este homem ou esta mulher. Depois ela diz obsessões. É verdade. Também. Porque é como se formasse uma espécie de quisto dentro de nós que não drena. Não é? E depois o último princípio, além disso, livros de viagens. Ou seja, como é que às vezes nós drenamos? Pela fantasia. Ou viajamos, ou então vamos para os livros de viagens. Isto a mim diz-me muito, porque como muitas outras pessoas, não somos todos iguais, mas como muitas outras pessoas, eu tenho um enorme prazer em planear, por exemplo, umas férias. Não vou dizer tanto como estar em férias, seria completamente eu ia te perguntar desonesto. justamente isso. Não, tanto como estar em férias, não. Mas dá-me um gozo enorme passar meses a ver os hotéis, a ver os voos, a decidir quantos dias aqui, quantos dias acolá, depois nesta cidade ou naquela região dizer não, o que eu não posso falhar é isto, isto e isto, se tiver tempo ainda vejo aquilo, e isto para mim é viajar 2 vezes. E portanto é magnífico ela dizer e livros de viagens. E poderemos ser felizes, se é para pegar nesse termo da felicidade, poderemos ser felizes apenas nesse reino da fantasia? Podemos. Sem nunca nos encontrarmos no real com essa felicidade. Oh, querida, ou encontramos porque estamos felizes com a fantasia, não é? Nem mais. É porque, é assim, à primeira vista, a resposta é não, porque, em princípio, a realidade não deveria poder ser substituída por nada. Não vou sequer entrar pelas tecnologias e pelos problemas que enfrentamos neste momento. Cada vez o mundo nos dá mais hipótese de substituição. Exatamente, não é? Em que o virtual se torna mais real do que o próprio real. Mas nem sequer vou por aí. Vou dizer de outra maneira. Suponhamos o amor. Há pessoas que, sem se aperceberem, preferem fantasiar uma relação do que arriscar uma relação. Porque aí há sangue, suor e lágrimas. E quando diz fantasiar, é não a viver de todo? Não a viver, por exemplo, em termos presenciais. Pois. Não é? Porquê? Ou ficar só naquele início da sedução que nunca chega... Aí está. Sim. Porque a fantasia é omnipotente. A Inês, pela fantasia, pode fazer o que quiser, neste caso, com o outro. Imaginar-se onde quiser com o outro. Imaginar a resposta que quiser do outro. Não é? Na realidade, é diferente. O outro existe. Com as suas vantagens, com as suas desvantagens, etc. E se esse for um comportamento repetido e prolongado, como é que fica ao lado físico? Isso pode ser complicado, sabe? Por exemplo, de vez em quando, nós tropeçamos em pessoas, já que entramos na questão do amor, tropeçamos em pessoas que têm uma característica muito curiosa, que é, só se apaixonam por outras pessoas que, por alguma razão, são, entre aspas, impossíveis de obter. Sei lá, porque têm uma outra relação que é feliz, porque estão indisponíveis pelas mais diversas razões. E aqui, quando isto é um padrão, nós começamos a questionar-nos se isto não é um mecanismo de defesa contra, permita-me a expressão, contra meter o corpinho dentro. Claro. Percebe? E quando eu digo meter o corpinho dentro, não estou a falar estritamente da questão sexual. Estou a falar da questão de arriscar a relação. Então,
algumas pessoas dir-lhe-ão que o amor perfeito passa-se dentro das nossas cabeças. A sós. O Júlio saberá melhor que eu que muitas destas pessoas que perseguem o impossível, a impossibilidade, depois, perante o desenrolar das coisas e, portanto, a possibilidade, perante a possibilidade, vão-se embora, não é? Nem mais. Nem mais. Também há qualquer coisa de ego aqui, não é? Porque já se conseguiu o que se queria e podemos ir à nossa vida, ou não? Não se conseguiu exatamente o que se queria, mas conseguiu-se aquilo que inconscientemente se considera possível e menos arriscado. Ou seja, estou a pensar muito naquelas pessoas que fazem constantemente esta coisa de perseguir, de seduzir, de conquistar o outro, não é? O outro que parece impossível, que começa por dar negas sem fim. Sim, completamente de acordo. Não é? Não percebi que estava a falar desse Sim. tipo. Isso é outra coisa. E portanto, lança-se nesse prazer da conquista. Mesmo aí podemos distinguir. Podemos distinguir pessoas que só se interessam enquanto aquela pessoa que é particularmente difícil lhes resiste. Só se interessam enquanto ela resiste. E uma vez conquistada, perdem o interesse. Sim. E outras pessoas que é diferente e que, no fundo, a Inês também já aflorou, que são pessoas que estão apaixonadas pela sedução. E, portanto, nem é por a outra pessoa resistir ou não resistir. É, a partir do momento em que a sedução funcionou, eles passam à sedução seguinte. Que, obviamente, tem que ser com outra pessoa. Com outra pessoa. Percebe? Porque aquela já está explorada, de certa forma. Sim. Já está conquistada. Não, mas o verbo explorar não é de recusar. Não é? Não estou a dizer que foram abusadas física ou psicologicamente, mas há pessoas que vêm ter connosco e dizem assim: Soutor, eu não entendo. Quando as coisas pareciam que iam dar uma relação, ele ou ela desapareceu do mapa. E quando ouvimos a descrição, com toda a margem de erro que isso implica, de vez em quando nós temos a sensação, claro, foi-se embora, porque a partir daí era ter uma relação como qualquer outra. Quando já se tinha conseguido o quê? O extraordinário reforço narcísico da sedução ter sido bem sucedido. Não é? Porque depois, Inês, e a Inês sabe isso também como eu, depois vêm situações que nos põem mais à prova. Depois precisamos de ir... Precisamos não, mas é suposto, não é? Depois precisamos de ir para a cama com outra pessoa. Depois vamos de férias com outra pessoa. Eu não estou sequer a falar em coabitar já. Não. Estou a falar de estar com outra pessoa no cotidiano do amor. E isso, durante algum tempo, ainda pode ser vivido basicamente no registro da sedução. Depois, não vou pôr-me aqui a cantar o Made in Heaven do Freddie Mercury, mas depois, ou as pessoas realmente conseguem encaixar bem, ou é muito difícil que as coisas permaneçam. E para alguém que verdadeiramente o que aprecia é a adrenalina da sedução, claro, isso ainda por cima é chato. Esse confronto com o real é muito, muito Inês, aborrecido. Suponha, por exemplo, que a Inês vai de férias com alguém. Pronto. E em férias, claro que é um exagero, mas em férias, em teoria, nós estamos 24 horas. Sobre 24 horas com esse alguém. Não estamos, vou repetir, não estamos a falar de coabitação, casamento, filharada. Não, são só aqueles dois. Estamos 24 horas com aquela pessoa. Há diferenças de opinião. Seja gastronómicas, seja turísticas, seja o que for. É preciso lidar com isso. É por isso que qualquer membro da minha máfia lhe dirá que há pessoas que vêm, por exemplo, das primeiras férias que passaram com alguém, estarrecidas. Porque acharam honestamente que aquilo ia correr muito bem, fora das limitações provocadas pelos horários de trabalho, etc, e depois descobriram que correram muito mal. E que chegaram ao último dia ansiosas
por deixar o outro em casa ou ser deixados pelo outro em casa. Ou se calhar até se meteram em táxis diferentes no aeroporto. E isto, em teoria, não deveria acontecer, não é? Há uma mitologia das férias. Nas férias é que vai ser bom. Não, mas o que acontece é que depois ali é que é verdadeiramente um teste de fogo. Claro, diz-me assim. E não há pessoas que, porque estão espapassadas ao sol e a beber uns gins e mais isto e mais aquilo, tudo corre muito bem. Não digo que não. Mas garanto-lhe que se não há empatia entre aquelas pessoas, elas podem emborrachar as diferenças. Tudo bem. Mas o efeito do álcool passa. E portanto Pode assim. ficar um enorme vazio depois disso. Portanto é assim. Eu há bocado dizia-lhe do meu professor que perguntava com quem é que está zangado e dizia mal nunca faz a pergunta e às vezes pode ser muito útil. Eu digo-lhe uma coisa. Eu de vez em quando pergunto às pessoas então, e ficou com pena das férias terem acabado? E também mal não faz. Sabe? Não faz. Aliás, nem precisamos estar no registro do amor. A Inês sabe tão bem como eu que há amizades que se desfazem em férias. Em férias, sim. A Inês sabe tão bem como eu que, por exemplo, quando as pessoas viajam em grupo de casais, que há casais que sabem que podem ter uma ótima relação com este ou aquele casal no seu cotidiano, fora de férias, irem jantar ao fim de semana, etc., mas que não lhes passa sequer pela cabeça ir de férias com aquele casal. Porquê? Porque basta que, por exemplo, haja duas visões diversas, e o mais habitual é a pessoa que tem uma visão, e eu diria, pronto, sou suspeito porque é a minha visão, uma visão liberta das férias em conjunto, que é para onde é que vocês vão? Eu hoje me apetece ir para aí, vamos combinar a que horas nos encontramos para jantar, não é? E as outras pessoas para quem não andar tudo junto, para todo o lado, é uma traição. A piada disto tudo é que nós vamos de férias para escapar à rotina, não é? A verdade é que a rotina das férias também acaba por matar relações e ambientes, não é? Pode perfeitamente. Mas sobretudo, como o Júlio dizia, quando não há empatia, não é? Quando não há... Nem mais. Eu ia dizer, quando as pessoas não se conhecem, mas não, mas é errado, porque às vezes até há um entusiasmo precisamente no novo, não é? Não. Sei lá. E depois, às vezes, o que é triste, descobre-se isso até a posteriori, sabe? Por exemplo, uma relação termina e de repente nós ficamos a saber que uma das pessoas, muitas vezes nas férias, se sacrificou porque não lhe apetecia nada ir para ali ou ver aquilo ou isto. E isto é muito mau, percebe? Porque demonstra que não houve capacidade de negociação. Porque às vezes para ter essa capacidade de negociação é preciso conhecer o outro também, não é? Claro, veja, a Inês diz, e com toda a razão, eu não sou um apreciador de praia. Pronto. Isso significa, a priori, que, por exemplo, eu poderia ter uma relação qualquer isto é um pré-conceito, mas com, penso eu, um fundo de verdade. Não é muito vulgar encontrar muitas mulheres que não gostam de praia. E, portanto, se eu me fecho na minha arrogância, significa que é assim. Eu vou fazer férias para onde quiser, quem quer, quer. Quem não quer, que vá para Angeiras. Não é? Pronto. Ou então, é que as relações constroem-se assim. E mantêm-se assim. Ou então, podemos dividir as férias ou fazer ainda outra coisa, que é encontrar numa determinada zona em que, lá está o que eu lhe dizia, por exemplo, eu posso ir ver coisas que me interessam e a pessoa, se quiser passar um dia inteiro espapassada ao sol, também, não há problema nenhum. E eu chego ao hotel ao fim da tarde e vamos jantar. Eu digo que monumentos é que fui ver eventualmente, a pessoa diz-me o dia extraordinário que esteve na praia ou qualquer coisa, não interessa. Percebe?
Agora, isso tem que ser gerido. Vou-lhe dar outro exemplo. Quer maturidade, não é? Claro, vou-lhe dar outro exemplo. Hoje em dia eu faço muito menos porque se perde dias. Mas durante muito tempo eu gostava muito de arrancar de Portugal já de carro. Porque ter um carro dá uma grande liberdade. Para onde quiser, etc, etc. Hoje em dia o que é que eu faço? Hoje em dia eu vou e depois alugo o carro. Lá, para poupar dias de viagem. Não é? Pronto. Mas quando se viaja de carro, as pessoas descobrem à sua custa que fazer 600, 800 ou 1000 quilómetros de carro com alguém, os dois sozinhos, não é para todos. Porque é claro que podemos ir calados 1000 quilómetros. Mas também não é o expectável duas pessoas que se amam, não é? Ora, duas pessoas fazerem centenas de quilómetros, ter assunto, que não seja só o que viram de manhã, eventualmente, nas notícias. Que sejam capazes de se divertir ao longo dessa viagem. Que sejam capazes de repente dizer, bom, vamos alterar tudo e em vez de irmos almoçar àquela cidade, vamos comprar qualquer coisa naquele supermercadozito e fazermos um piquenique naquele sítio e tal. Ora bem, as pessoas que lhe contam isso, que riem juntas, que quando o céu está nublado na relação, conseguem arranjar as coisas de maneira a que 2 horas depois, sem ter havido nenhuma tragédia, o anticiclone dos Açores fez a sua reaparição. Isso diz muito acerca daquela relação. Porque, sob certos aspectos, quando a pessoa trabalha uma enormidade de horas por dia, e o outro também, e nos encontramos em tangentes, ou para jantar, ou, e abençado seja, para um ato erótico muito gratificante, etc. Mas quer queiramos, quer não, estamos com o outro tangencialmente. Adormecer com o outro, acordar com o outro, tudo isso. E isso dar-nos prazer. E como eu lhe dizia, o prazer suficiente para alguém me responder: oh, doutor, eu por mim continuava de férias com ela ou com ele. Posso lhe garantir que a resposta não é sempre a mesma. No fundo, acaba por ser, não direi o maior dos testes, mas um grande teste. É um dos testes. Aliás, devo-lhe dizer que não é nada raro hipóteses de divórcio serem consolidadas em férias. E a pessoa chegar de férias e dizer, acabou. Portanto, tendo em conta esse cenário de uma certa crispação, não é? Mais vale escolher um destino que não se queira conhecer assim tanto, que é para depois não ficar com pena, não ficar associado a uma má memória, não é? Isso levanta outras questões. Que é, e quando as coisas correm mal, voltamos a determinados sítios ou não? Por exemplo, há uma velha tradição que diz, mas isso é com as pessoas ainda juntas, não é? Que não se deve voltar a um sítio onde se foi feliz. Porque as coisas podem piorar. Mas, por exemplo, já o velho Ovídio dizia, não devemos voltar a sítios onde estivemos com a amada. Eu estava a escrever basicamente para os homens, porque isso faz com que ela permaneça dentro de nós. Não é? Sim. Eu não tenho nada a opor a este tipo de estratégia. Mas tenho notas de rodapé. Que é, em primeiro lugar, isso poderia ou pode impedir-nos de voltarmos a sítios de que gostámos muito. E depois há outra questão, que é a saudade não é um sentimento monolítico. Ou seja, nós podemos chegar a uma determinada cidade, a um determinado hotel, e uma parte de nós pensar isto é quase pecaminoso, estar aqui sem ele ou sem ela. E ficar triste.
É verdade. Mas também há outra parte de nós, muitas vezes, que é capaz de sentir que aquele lugar, de certa forma, se tornou mágico e sagrado. E que, portanto, mesmo com dor, nós queremos voltar a ir. Percebe? Porque, de certa forma, o outro vai connosco. Terá a ver também com o apaziguamento de cada um, não é? Também, Ninguém ressentido volta a esse lugar. No fundo, precisamos de estar em paz para voltar a... Mesmo que seja para reviver uma certa dor. Inês, eu ouço relatos extraordinários de pessoas que dizem eu fui e em muitos momentos a minha sensação é que ele estava ao pé de mim. Percebe? É óbvio, olha, às vezes até em alturas, pessoas que morreram, etc. Pronto, não interessa. Mas eu não quero dizer que a presença física está sobreavaliada, não é isso. Eu tenho 66 anos e continuo a acreditar que é melhor com o outro ao pé de nós. Mas que como é que é de pôr isto? Para variar, também já fizemos um programa sobre a questão, que é quando nós dizemos, mesmo quando uma relação termina, nós mudamos. E se a relação foi feliz, aquilo que fica dentro de nós do outro, digamos assim, faz-nos companhia. Uma companhia que tem uma componente de tristeza, mas uma companhia que permite, por exemplo, olha, vamos falar da fantasia, que permite dialogar com o outro não estando ele presente. Porque nós conhecemos suficientemente bem a pessoa para pensarmos disto gostaria, daquilo não gostaria, etc. Pode viver-se só com isso? Com essa memória? Às vezes que remédio. Pois, às vezes que remédio, tem razão. Sim. Às vezes que remédio, sabe? Porque num dos últimos programas, ou eu ou a Inês, já não sei quem foi, para falar com toda a franqueza, mas um ouvinte nosso escreveu-me um mail dizendo: vocês disseram uma coisa que para mim é muito verdade, que é quando se foi muito feliz com alguém, eu defendo, de acordo com a minha experiência, que não estamos disponíveis para baixar o grau de exigência. Isto não é fazer exames às pessoas, é simplesmente analisarmos o que sentimos com pessoas que aparecem a seguir. Não é? E, portanto, aparentemente, este nosso ouvinte permanece neste momento sem uma relação porque as pessoas, não tenho razão nenhuma para duvidar, a quem ele permitiu uma aproximação, não conseguiu sentir nada comparável à pessoa que lá está atrás. E, portanto, quando a questão é essa, verdadeiramente, não é sequer uma questão de escolha. É que a pessoa não consegue alimentar uma caricatura daquilo que teve. Percebe? O que também pode ser perigoso, porque pode cristalizar nessa memória durante décadas, não é? Claro, claro. Nós temos de distinguir, quando é possível, temos de distinguir muito bem questões que têm a ver, sobretudo nas camadas mais velhas, questões que têm a ver com aspectos culturais. Pessoas que foram educadas para ter uma pessoa na vida e sobretudo, se outra pessoa morreu, então para elas é impensável, como dizia a expressão, refazer a sua vida. Pronto. Tiveram aquele homem, aquela mulher e tal, ponto final, parágrafo. Isso é uma coisa. E tem muito a ver com pressão cultural. Às vezes encontrei pessoas que não se apercebiam, mas que estavam verdadeiramente disponíveis para estar com outras pessoas. Mas aquilo na cabeça delas era completamente inaceitável. Pronto. Outra coisa é até situações em que uma pessoa se esforça, digamos assim, para viver uma outra relação, porque acha, e muito bem, que tem direito a ser feliz. Não consegue. E que a outra terminou. Mas as pessoas dizem-me assim, e de repente
E algumas pessoas são até de uma enorme gentileza, sabe? Que dizem assim: oh, Sr. Professor, eu não queria que o Sr. Professor pensasse que eu estou a compará-los ou a compará-las. Não é isso. Eu comparo a forma como me sinto com ela ou com ele. Percebe? E se a pessoa chega à conclusão que não há comparação possível, a pessoa pode dizer, mas para mim não faz sentido. Júlio, e faz sentido que terminemos a conversa de hoje ouvindo o João Gilberto a cantar a felicidade. Eu acho O que que sim. acha? Acha que sim? Acho muitíssimo bem. Vamos a amor. isso, Vamos a então. isso. Beijinho, até amanhã. Até amanhã.